capítulo de número 13, versículo a partir do 6. Glórias e honras sejam dadas ao nome do Senhor. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 6. Glória ao nome de Jesus. Buscarei ser breve, irmãos, uma vez que temos hoje o trabalho da Santa Ceia do Senhor. Lucas capítulo 13, verso 6, os que encontraram, digam amém. Amém. Quem ainda procura, diga espera. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 13, versículo 6. Lucas, depois de Mateus e Marcos, antes de João. Capítulo 13, versículo de número 6. A Bíblia diz assim, igreja: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro, verso 7, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu vá, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Aleluia! Um instante de oração. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, perante a Tua presença nós nos colocamos e cremos, ó Deus, no agir, no manifestar da Sua presença nesta casa, e que o Teu Espírito, Senhor, tem operado entre nós. Por isso, Senhor, mais uma vez, fala conosco a Tua palavra, continua ministrando em nosso coração, que estejamos com o nosso coração aberto para ouvir o Senhor falar, que tenhamos, Senhor, um espírito, Senhor, voluntário, que tenhamos, Senhor, predisposição em receber e praticar a Tua palavra, porque a Tua palavra produz fé e salvação. Eu creio e oro isso em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar o teu assento, fique à vontade, glorificando a Deus, que é digno de honra, de glória, louvor e adoração. Aleluia! Se existe um momento, irmãos, oportuno de Deus falar conosco, esse momento é o momento da palavra. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma. Ela penetra, até a divisão da alma com o espírito, a alma com a medula. E a palavra de Deus é apta para discernir as intenções da alma. Essa palavra, ela é um manual de vida. Essa palavra é bússola para os navegantes da fé. É martelo que esmiuça a penha. Quantos amam a palavra de Deus? Igreja, quando eu olho para esse texto, amados, esse texto bíblico é um texto que eu venho lendo já há algum tempo. Leio há alguns anos esse texto bíblico. E eu olho para esse texto bíblico e sempre quando eu olho para esse texto, a parábola da figueira estéril, uma figueira que não dava fruto, uma figueira que o dono da vinha, ela era uma figueira plantada junto à vinha, e há 3 anos a Bíblia fala que o dono visitava a figueira e não encontrava fruto na figueira. Senhoras e senhores, não estou falando aqui de um ano e alguns meses, pastores, estamos falando de 3 longos anos. 3 longos anos, o dono da vinha procurava fruto na figueira e não achava. E como eu disse, eu leio esse texto já há algum tempo, e quando eu olho para esse texto, eu sempre busquei entender, pensar, orar e meditar sobre isso. Por que a figueira não dava fruto? Por que essa figueira não dava fruto?
até que o Espírito Santo, ele falou algo ao meu coração meditando nesse texto. Essa figueira, ela era uma figueira plantada junto à vinha. Diga comigo, uma figueira plantada junto à vinha. A vinha é um conjunto de árvores iguais. A vinha é um conjunto de árvores iguais, que é uma videira. A vinha são várias videiras. Quando existem várias videiras juntas, né? O fruto da viga, o fruto da uva, então se chama vinha. E essa figueira foi plantada no meio de uma vinha. O motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais essa figueira não dava fruto, é que essa figueira, ela estava plantada no meio de uma vinha, né? E ela era diferente. Ela não era uma vinha. Existiam muitas vinhas, muitas videiras, melhor dizendo, muitos pés de uvas que formavam essa vinha. E ela era a única diferente no meio. Ela era a única que não era igual às outras. As outras eram todas iguais, mas ela era diferente. E quando nós nos deparamos, isso é uma aplicação para a nossa vida cristã, quando nós nos deparamos com uma crise de identidade nos leva a ser estéril. Uma crise de identidade nos leva a deixar de dar fruto. Quando uma pessoa não entende quem é, ou quando ela tenta ser quem ela não é, essa pessoa agora não vai dar frutos, porque ela não se encontra. Essa figueira, muito provavelmente, isso é uma aplicação, uma alegoria, né, de uma forma figurativa, ela representa aquele cristão que foi chamado para dar fruto, foi escolhido para dar fruto. Deus o plantou e Deus tem uma expectativa acerca dessa árvore. Nós somos essa figueira, representamos essa figueira. E quando o dono da vinha, que é uma representação de Deus, do Senhor, ele vai visitar a figueira, ele vai procurar fruto, ele tem uma expectativa. Eu vou buscar fruto, porém ela não tem. E por que não tem? Porque essa figueira, ela se encontra em um lugar, quando você é diferente no meio de tantos iguais, logo você começa a viver uma exclusão, você começa a ser excluído, você começa a ser jogado de lado, de escanteio, porque a diferença muitas das vezes fere. Então as pessoas olham para aquela figueira e dizem: não, você não é como nós, você não fala como nós, você não se veste como nós, você não tem as mesmas ideias que a gente, você não anda nos mesmos lugares que nós. E logo então as vinhas começam a excluir aquela figueira, a colocar aquela figueira de lado. Muitas das vezes, como figueira plantada no meio de uma vinha, muitas das vezes a figueira, ela tenta se enturmar. Quem está entendendo, diga amém. Muitas vezes a figueira, ela tenta se enturmar, ela tenta ser uma vinha, ela tenta se transformar em uma vide, ela tenta se transformar em uma videira. Para quê? Para tentar se enturmar, para tentar ser igual. Ela tenta gostar do que todo mundo gosta, ela tenta falar do jeito que todo mundo fala, ela tenta se descorrer do jeito que todo mundo se descorre, se esquecendo que ela não é uma videira, se esquecendo que Deus plantou ela como uma figueira. E se o dono da vinha plantou ali como figueira, é para que ela seja uma figueira. Muitas das vezes alguém pode estar vivendo uma crise de identidade. Essa pessoa a qual Deus escolheu, a qual é chamado pelo Senhor, conhece o nome de Jesus, já entregou o seu caminho ao Senhor, já serve a Deus, muitas das vezes já participa da mesa do Senhor, já participa do corpo e do sangue de Jesus, muitas das vezes já tem até um cargo na presença de Deus, um chamado, um ministério, uma vocação dentro da obra do Senhor. Mas muitas vezes essa pessoa se encontra ela é uma figueira no meio de uma vinha, e essa vinha muitas vezes representa o seu trabalho. Lá no seu trabalho existe um monte de vinha, todo mundo vive do jeito que quer, todo mundo faz o que quer, todo mundo fala como o povo do mundo fala, todo mundo descorre como todo mundo, faz piada de coisa que não deveria, fala coisa que não deveria, vive de um jeito que não deveria, mas lá no meio
figueira plantada, diga comigo, uma figueira plantada junto à vinha. O fato dela estar no meio da vinha não quer dizer que ela é vinha. Está entendendo? O fato dela estar plantada junto à vinha não muda que a identidade dela é figueira. É o crente agora tentando participar das coisas de uma vinha, sendo que ele é uma figueira. É o crente agora falando do jeito que todo mundo fala para tentar se enturmar, se vestindo, se descorrendo, indo em lugares que uma figueira não deveria ir. E aí ele diz, mas por que você está fazendo isso? Porque eu me sinto excluído. Então eu estou tentando me enturmar para que eu possa me sentir como uma vinha. Só que isso não muda o fato de que Deus te colocou como figueira no meio da vinha. Aí alguém pode dizer assim, pastor, por que Deus criou esse problema com a figueira? Não era mais fácil plantar a figueira no meio das figueiras e deixar só vinha lá? Por que Deus vai lá complicar e colocar a figueira no meio da vinha? Ou, traduzindo para alguém que ainda não entendeu, por que Deus, sendo eu um cristão, Ele me plantou no meio de um monte de gente incrédula? Porque sendo eu uma pessoa que deve ter uma vida santa, Deus me plantou no meio de um monte de gente que vive em pureza? Por que sendo eu um servo de Deus, tenho que lidar todos os dias na faculdade, no trabalho, na escola, lá na casa onde só eu sirvo a Deus no meio de uma família que não serve a Deus? Por que Deus me colocou? Não era mais fácil Deus me colocar numa família cristã, numa sala cristã, num trabalho onde só tem cristão? Não era mais fácil? Por que Deus coloca a figueira no meio da vinha? Ora, para que a figueira ela seja testemunho no meio da vinha. Para que a figueira ela seja luz no meio da escuridão. Aonde é que brilha a luz? No meio da escuridão. Aonde que brilha a luz? No meio das trevas. Então por que Deus coloca a figueira no meio da vinha? Para a figueira ser referência, para a figueira ser testemunho, para a figueira ser ganhadora de almas, para a figueira ser transformadora. E muitas das vezes alguém pode se sentir triste, porque você agora que entendeu que você é uma figueira, você entendeu que tem que ser diferente. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus. Quando você entende que você tem que ser diferente, aí começa as pessoas te instruir, te jogar de lado, e você começa a padecer ali no meio daquelas pessoas. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu aceitei a Jesus com 11 anos, e até 11 anos eu fui uma criança, um adolescente que vivia conforme os outros. Gostava do que todo mundo gostava, fazia o que todo mundo gostava de fazer, até encontrar Jesus. Quando eu encontrei Jesus, eu disse, eu vou santificar minha vida. Aí com 11 anos de idade, no meio da turma que não servia a Deus, eu comecei a fazer as coisas diferentes, comecei a falar diferente, comecei a viver diferente, e muitas pessoas começaram a me chamar assim, ó pastorzinho. Outros começaram a zombar de mim, outros começaram a fazer chacota da forma que eu vivia agora, da forma diferente que eu vivia, falando da palavra, vivendo a palavra, guardando a palavra, santificando a minha vida. Só que tem uma coisa: não se entristeça se alguém está desprezando a sua fé. Não se entristeça se alguém está fazendo zombaria da tua fé, porque muitas pessoas que zombavam lá atrás da minha fé, com 11, 12, 13, 14, 15 anos, talvez a idade mais difícil, 16, 17 anos, muitos dos que zombavam da minha fé, hoje são pessoas que às vezes me mandam mensagem, me procuram pedindo oração. Sabe o que Deus está dizendo? Deus te plantou como figueira no meio da vinha. Não é para você deixar de ser figueira, não é para você se tornar vinha, mas é para você dar fruto no meio das vinhas, no meio das videiras, para você dar fruto. Quem está entendendo o que Deus está falando? Diga agora. Pastores, outro dia eu pregava sobre isso, algo sobre isso. Na verdade, a mensagem que eu pregava era sobre João Batista, mas eu entrei nessa parte de crise de identidade. Era um grupo de jovens, e eu me lembro, igreja, que quando eu entrei nessa parte eu citei aquela frase, aquela velha e antiga frase que os pais dizem para os filhos: você não é todo mundo. Quem já falou isso para o seu filho? Ah, pai, ah, mãe, mas todo mundo vai. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas todos os meus amigos vão. Eu entrei nessa parte. Você não é todo mundo.
Exatamente isso nós precisamos entender. Você não é todo mundo. E o Espírito Santo me fez lembrar lá da boate de Santa Maria, é isso? Santa Maria. Teve uma festa lá, os jovens foram lá para festejar porque terminaram lá o curso, a faculdade, né? Então eles foram lá para festejar. Duas jovens de família cristã, disseram para o pai: pai, não é nosso costume participar dessas festas, não é do costume nosso fazer isso, mas deixa a gente ir só essa vez, porque os nossos amigos todos vão. É uma vez só na vida que nós vamos terminar essa faculdade, é uma vez só na vida que a gente vai festejar. Tem amigos lá que a gente nem vai ver mais. Deixa a gente ir só essa vez. Pois o pastor Pé disse assim: vocês não vão, porque eu não abro mão dos meus princípios cristãos. Lá não é lugar para crente, lá não é lugar para servo de Deus. Aí as filhas dele discutiram com o pai. Terminou que o pai disse: enquanto estiver debaixo desse telhado vai ser do meu jeito, vocês não vão. Quando vocês saírem, vocês sabem o que faz. Aqui vocês vão seguir os princípios da palavra, então vocês não vão participar daquela festa do pecado, não. O pai bateu o pé e disse: as meninas subiu para o quarto, bravas, jururu, não queriam falar com o pai até chegar a notícia. Quando chegou a notícia que vários amigos morreram queimados dentro daquela boate, elas desceram, abraçaram o pai e disseram: pai, obrigado por não abrir mão dos princípios que o Senhor educou a nossa casa. Poderíamos estar mortas agora, mas por causa desses princípios nós estamos aqui vivos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu me lembro que eu falei isso naquele culto de jovens. Minha esposa até estava nesse culto que eu preguei de jovens, não faz nem muito tempo, faz algum tempinho, mas nem tanto. E ali, quando eu terminei a reunião, terminei o culto, chamei a pessoa para frente para receber a oração, duas jovens chorando copiosamente, né? Disseram assim: pastor, Deus falou profundamente conosco. Obrigado por deixar Deus falar conosco, porque elas estavam vivendo esse impasse. Os pais diziam: vocês não são todo mundo, vocês são diferentes, vocês são luz, vocês precisam brilhar, vocês precisam fazer a diferença. E elas choraram e disseram assim: muito obrigado por essa palavra. Quantas pessoas não estão dando fruto porque estão em crise de identidade? Estão dentro da igreja, mas estão vivendo como se fosse do mundo. Estão na presença de Deus, ouvindo a palavra diariamente, participando de departamentos, até tocando na ceia, mas não sabem ainda quem são. São verdadeiros Pedros que estão querendo ser Simão, são verdadeiros Paulos que estão querendo ser Saulo, estão vivendo uma dupla identidade. Deus te chamou por um novo nome. Você não é mais desse mundo, você não pertence mais ao sistema desse mundo. Enquanto você não entender: não, eu sou figueira e eu vou fazer a diferença no meio da vinha. Enquanto você não entender que Deus te plantou lá naquela escola, lá naquele trabalho, lá naquele emprego, lá naquela igreja, lá naquela casa, para você ser diferente e manifestar a graça de Deus, enquanto você não entender isso, você não vai dar frente. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender quem você é. Diga comigo: eu sou uma figueira plantada junto à vinha. Interessante, quando eu olho para o texto sagrado, a Bíblia vai nos dizer assim, capítulo 13, verso 6, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Foi procurar o que, igreja? Fruto. Eu até gostaria que os pastores me ajudassem, e eu gostaria de dar uma tarefa. O pastor Márcio, abre lá em Gênesis 3, verso 7. O presbítero Fábio, por favor, abre Marcos, capítulo 11, versículo 13, 14 e o 20. Marcos 11, 13, 14 e 20. Veja só, a diferença entre Jesus e Adão. Adão é o primeiro homem, seria a matriz. Só que quando uma matriz está errado, então as que vêm em série vai sair tudo errado. Quem está entendendo, amém? Aí o que precisa fazer? Precisa fazer uma nova matriz, trazer uma nova matriz para consertar. E Jesus é o Adão perfeito, porque como Adão, Jesus veio, como homem ele veio, mas ele veio
vencer o pecado. Então vamos ver a diferença. O velho homem, todos nós tivemos um velho homem adâmico caído, agia como Adão. Só que agora a gente tem um homem novo, cristocêntrico, nascido em Cristo. E é uma nova criatura. Quem crê assim, diga glória a Deus. Vamos ver na Bíblia como se comporta o velho e o novo. O velho Adão, ele vai na figueira para buscar o quê? Dê pra gente aí, ô pastor Marcos. Dê pra gente. Que está Gênesis 3:7. Vamos ver se eu acertei isso, né? Estou falando de cabeça. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coceram folhas de figueiras e fizeram para si. Peraí, folhas do quê? Figueiras. Folhas de? Figueiras. Então ele foi lá buscar folhas de figueira. Para quê? Continua. Para fazer aventais. Para fazer aventais. Então o que Adão vai buscar na figueira? Ele vai buscar folha. Para quê? Para se esconder. Porque ele havia pecado. Então ele vai buscar folha na figueira, porque a figueira, para quem não sabe, se você der um Google lá, você vai ver que a folha da figueira é larga, é grande. Então ele vai pegar a folha da figueira para se esconder. Para quê? Se esconder. Porque a folha era grande. Só que agora, quando a gente vê o exemplo de Jesus, por favor, o Espírito fala, Marcos 11, eu disse o 13. Confere para mim se é isso mesmo. 13. Marcos capítulo 11, 13 diz: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais com alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam. Está ótimo. Segura ainda aberto aí que você vai ler o 20 depois para mim, por favor. Veja bem, igreja. Adão vai na figueira para procurar folhas. Por quê? Porque a folhas se trata de aparência. O que é folhas? Aparência. O que é folhas? É a estética, é o olhar, o primeiro olhar. Uma figueira, você vai lembrar, Jesus confirmou a mensagem quando o presbítero falou a palavra na saudação, ele falou sobre a figueira. Por quê? Natanael se escondeu debaixo da figueira. Zaqueu se escondeu em cima da figueira. Mas o que é incrível é que tanto em cima como embaixo Jesus viu Natanael e também viu Zaqueu. Não importa quem está aqui embaixo ou quem está em cima. Jesus não está olhando só quem está embaixo, Jesus está olhando quem está em cima também. E inclusive no meio da figueira, porque a figueira esconde. Ele esconde. A figueira é uma superficialidade. Olha como canta bem, figueira cheia de folhas. Olha como prega bonito, uma figueira cheia de folhas. Olha como aquela pessoa é abençoada ao primeiro olhar, porque tem folhas. Só tem uma coisa: quem busca a folha é Adão. Jesus não está buscando folha. Jesus não está buscando quem canta bonito, quem prega bonito, quem parece que é. Não, Jesus não. Jesus não quer aparência, Jesus quer essência. Aonde nascia o fruto da figueira? Eu fui pesquisar isso. O fruto da figueira nasce atrás da folha. Então, para você ver se tem fruto de fato, é atrás, no galho, atrás da folha. Então, para você chegar na figueira e ver se tem fruto, você tem que fazer o quê? Abrir as folhas. Quando você abre as folhas, aí você olha, peraí, tem fruto ou não tem? Sabe por quê? Porque muitas das vezes tem folha, tem aparência, mas não tem fruto. E Jesus não está procurando folha, Jesus está procurando fruto. Aqui é onde o presbítero Fábio leu, Jesus está passando e ele vê uma figueira. A figueira tem folha. Ela está vistosa, ela está bonita, ela está cheia de folha, só que Jesus vai lá. Aí ele abre, só que ele não acha fruto. E como ele não acha fruto, não era tempo de figo, mas ele queria fruto. Não importa qual é a nossa desculpa, não é tempo, não é hora, não. Jesus quer fruto. E quando ele disse não tem, ele disse assim: seca. Aí lê o 20 para a gente, verso 20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Oh, aleluia. Sabe qual é o perigo de viver só de aparência? Sabe qual é o perigo de viver só de folhas?
Sabe qual é o perigo de viver de uma superficialidade, de uma visão mentirosa? O perigo é que de repente tem folhas, mas de repente vai se secando. Morre de uma vez, porque Deus está procurando fruto. E nessa noite Deus está dizendo para uma figueira plantada na vinha: Deus está procurando fruto. Deus não está procurando folhas, aparência de quem tem, mas não tem, aparência de quem é, mas não é, aparência de quem faz, mas não faz. Não, irmão, Deus está procurando fruto. Deus nessa noite está procurando fruto. Querida amada igreja, do que adianta cargo se não houver carga? Quem está entendendo? Do que adianta som se não houver essência? Do que adianta dizer se não é? Deus está dizendo: eu não quero tuas folhas, mas eu quero teu fruto. E nessa noite Ele está dizendo: aonde está o seu fruto? O homem procura folhas, Deus procura fruto. O homem procura folhas, quem faz bonito, mas Deus procura fruto, quem faz de verdade, de coração. Aleluia. Eu sinto Deus nessa palavra. Quem pode glorificar Deus? A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai falar, se não me falha a memória, Mateus 7, versículos abaixo, não vou lembrar o versículo certinho, mas versículos abaixo, a Bíblia fala que pelo fruto conhecereis a árvore. Olha que interessante. Pelo fruto conhecereis a árvore. Não é pelas folhas, é pelo fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Deus está dizendo: eu estou procurando fruto, minha igreja. Eu estou procurando fruto. Aleluia. Frutos de quê, pastor? Frutos de arrependimento, quebrantamento, perdão, misericórdia, santidade. Deus está procurando fruto. Já que a Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo de número 13, continuando aqui na mensagem, dizia uma parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar nela fruto, não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Olha que palavra é essa. Olha que palavra é essa. Olha que despertamento este. Para mim e para você. O Senhor está dizendo assim: olha, essa árvore, eu estou aqui 3 anos procurando fruto lá. Só que eu não acho. Ela está lá. Ela ocupa a terra, mas ela não dá fruto. Ele vai falar assim para o vinhateiro, cuidador, zelador, vamos dizer, o Espírito Santo. Diz assim: olha, corta fora. Porque está ocupando a terra por nada. Está utilizando o espaço por nada. Corta fora, porque eu busco o fruto e não acho. Já pensou se Deus nos tratasse segundo as nossas obras, segundo o nosso merecimento? Já pensou? Corta fora. Porque 3 anos sem dar fruto, ele está ali pela graça. É um favor de Deus. Corta fora porque ele não está dando fruto. É o Espírito Santo intercessor. Intercessor. Ele vai dizer assim: não, Senhor, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, deixa mais um ano, eu vou escavar as tuas raízes. Aleluia. Não, você não entendeu? Eu vou escavar as tuas raízes. É um processo. Eu vou estercar as suas raízes, eu vou expor as suas raízes, vou colocar esterco direto nas raízes. Eu vou cavar em volta das raízes e vou colocar esterco. Eu vou cuidar. Eu vou aguar. Dá mais um ano para ela. Se ela der fruto, ficará. Se ela não der, será arrancada, como o Senhor disse. E numa graça de Deus,
a bondade de Deus. Sabe o que isso me faz lembrar? Isso me faz lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Já vou entregar a mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Tinha um homem religioso, tinha um homem zeloso pela lei, tinha um homem perseguidor do movimento chamado Caminho, o povo que seguia Jesus, que pensava que estava certo, mas estava errado, que pensava que era uma árvore frutífera, mas era uma árvore que só tinha folhas. E a Bíblia fala aqui, capítulo 9, verso 1, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, olha Deus começando a escavar as raízes. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Verso 5. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, Deus está escavando, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, conduziu a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Esteve 3 dias sem enxergar, não comeu e nem bebeu, porque Deus estava escavando. Verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram nos olhos como que umas escamas, recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Deus escavou as raízes de Saulo até que ele fosse restaurado diante de Deus. E ele deu fruto. Olha o fruto aqui, ó. Olha o fruto nós aqui. O maior pregador e apóstolo dos gentios, implantador de igrejas, um homem que deu um compêndio doutrinário para a igreja de hoje. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor nessa noite está dizendo: eu estou te dando tempo para dar fruto. Aleluia. Eu estou te dando tempo. Às vezes a gente diz: por que está tão estreita? É Deus escavando as raízes. Por que a luta está tão grande? É Deus escavando as raízes. Por que a batalha é tão grande? É Deus escavando as raízes. É Deus colocando esterco nas raízes. É Deus dizendo assim: estou te dando tempo para orar mais, estou te dando tempo para jejuar, para consagrar, para santificar, para se voltar à leitura da palavra, a prática da palavra, a prática da vivência da fé, da vida cristã, para que você comece a dar fruto. E tem alguém aqui que alguém disse assim: corta, joga fora, mas o Senhor está dizendo: vai começar a dar fruto. Vai começar a ser um ganhador de almas, vai começar a ser uma ganhadora de almas. Deus está te dando uma oportunidade de você fazer a diferença. Abra a tua Bíblia rapidinho para a gente terminar. Gálatas capítulo 5, verso 22. Aleluia, diga glória a Deus, igreja.
Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Toda vez que a Bíblia vai falar nessa parábola sobre fruto, a Bíblia não fala no plural, e sim no singular. Ela não diz frutos, ela diz fruto. Por quê? Porque são... Nós vamos ler, eu vou explicar. Gálatas capítulo 5, verso 22. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Gálatas está logo depois de Corinto, das primeira e segunda carta de Corinto. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Capítulo 5, verso 22. Para você se localizar, a Bíblia fala assim, olha só que interessante. Mas o... Está escrito aí, mais o? Isso, é frutos ou fruto que está aí? Fruto, no singular. Mas o fruto do Espírito é um fruto. É caridade. Conta comigo aí. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quantos que deu aí? 9. Olha que interessante. O fruto, singular. O fruto. Aí mostra 9 qualidades. 9 qualidades. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí eu disse, Deus, se o fruto é 1, por que tem 9? Aí Deus falou assim comigo, é como uma pocã. Quem já viu pocã? A pocã você descasca um fruto, mas ela tem vários gomos. Quem está entendendo? Isso daqui é Deus nos dando uma lição, principalmente hoje no culto de ceia, que quem tem o fruto completo. Não, eu tenho o fruto da paz, mas eu não tenho a longanimidade. Eu tenho o fruto da paz, mas eu não tenho o fruto da benignidade, de ser benigno, de ser bondoso. Não, irmão. Se você tem o fruto é 1. E ele vem no pacote com todos os gomos. Se você tem o fruto, você tem que ter todos. Eu sou crente, mas o braço direito e o esquerdo não é não. Não mexe comigo não. Se você tem o fruto, tem que ter todos. Eu sou crente, mas eu... Não, irmão. Se você tem o fruto, tem que ter todo ele aí. O pacote vem tudo junto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, mas não está muito certo. Então vamos orar para Deus fazer esse direito, a obra da tua vida. Porque tem que ser completo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tem meio termo, tem que ser completo. Deus não pode encher vasos que já estão cheios. Para você ser cheio na casa de Deus, você tem que ser esvaziado do mundo. Só quando você está vazio do mundo, é que o Espírito Santo vai encher a tua vida. E quando tiver um pouquinho ainda aí, Deus não pode encher, Deus não mistura. Assim como a água não mistura com óleo, não pode misturar. Deus quer esvaziar o vaso para fazer um vaso novo e encher ele da porção do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Fique de pé na presença do Senhor, nós vamos orar.